Olá, turma. Peço desculpa aí pelos probleminha que a gente teve durante a aula e a gente vai recomeçar, né? Nós estávamos falando sobre as escalas termométricas arbitrárias. Falamos um pouquinho sobre as escalas de Celsius, Fahrenheit e Kelvin, a relação entre elas e vamos começar falando sobre as escalas termométricas arbitrárias, que a gente tinha iniciado durante a aula e houve um probleminha de conexão, de internet, e a gente precisa recomeçar do início, né, para que fique bem entendido. As escalas, as escalas termométricas arbitrárias é qualquer outra escala termométrica diferente das que a gente já conhece, que é a escala de Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Certo? Como todas as escalas, a comparação entre elas é dada a partir de dois pontos, que normalmente é o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água. E sua função é medir a temperatura mostrada por meio dos seus valores se um corpo está quente ou se está frio. Então, a escala termométrica, qualquer delas, se baseia-se na temperatura de ebulição e temperatura de fusão da água. E aí a gente tem um esqueminha para comparar as duas escalas. Eu vou mostrar aqui a comparação entre a escala X e a escala Y, perdão, a escala X e a escala Y, mas isso vale para qualquer escala. Pode ser a comparação entre Fahrenheit e Celsius, Fahrenheit e Kelvin, qualquer escala, certo? Vamos lá. Como eu tinha falado antes, a comparação é dada entre dois pontos. O primeiro ponto fixo normalmente é o ponto em que o gelo começa a derreter, que está representado aqui por x1 e x2, aqui embaixo. E o segundo ponto fixo, normalmente o ponto de ebulição, é representado aqui por x2 e y2. E os valores que nós queremos descobrir, que nós queremos criar relação, é o valor de x e o valor de y. Isso comparando x, escala y, ok? Essas diferenças de temperatura, elas são diretamente proporcionais. O que é isso? A diferença entre x e x1 é proporcional à diferença entre x2 e x1. Ou seja, x menos x1 dividido por x2 menos x1 é proporcional ou é igual a y menos y1, que é dividido por y2 menos y1. Ou seja, a diferença entre x1 e x é proporcional à diferença entre y1 e y. Assim como a diferença maior de x1 e x2 é proporcional a y1 e y2. Essa diferença aqui são proporcionais, ok? Então, sempre que aparecer uma escala que a gente nunca usou, que a gente nunca viu, ou que a gente não... ou foi uma escala foi criada ali para aquela questão, a gente vai partir do ponto dessa relação aqui. Mostrando como exemplo, temos aqui uma questão. Um termômetro foi graduado segundo a escala arbitrária X, de tal forma que as temperaturas 10 graus X e 80 graus X correspondem a 0 graus X e 100 graus X, corresponde a 0 graus Celsius e 100 graus Celsius, respectivamente. A temperatura em X, que corresponde a 50 graus Celsius, é... Então, o que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos criar a relação entre essas duas escalas. Nós temos aqui que a diferença entre x e 10 é proporcional à diferença entre TC e 0, assim como a diferença entre 10 e 80 é proporcional à diferença entre 0 e 100. Vai ficar da seguinte forma. Eu vou partir daquele x1 e y1, como a gente tinha falado antes, só que o meu x1 vai ser 10 e o meu x2 vai ser 80. O meu y1 vai ser 0 e meu y2 vai ser 100. E esse y aqui eu vou trocar ele por TC, que como eu estou usando a escala Celsius, é mais indicado
Ou seja, a temperatura em Celsius é mais representada por TC. Ou somente o C, quem acha melhor. Aqui está TC, mas você pode colocar qualquer uma das letras, ok? Então vai ficar dessa forma. Substituindo o x1 e o x2, nós temos dessa forma aqui. O x continua sendo x, o x1 foi trocado por 10, x2 por 80, então ficou x1 menos 10, 80 menos 10. E desse lado, o y1 é TC, então TC menos 0, que esse 0 é o y1, e 100 menos 0, que 100 é o y2 e 0 o y1. Então ficou dessa forma. Próximo passo é simplesmente resolver essas subtrações aqui de baixo. Ou seja, eu vou resolver aqui 80 menos 10 e 100 menos 0. Vai ficar dessa forma. Eu não posso mexer aqui em cima, x menos 10 eu vou repetir. E TC menos 0 vai ficar TC. Ok? 80 menos 10 dá 70 e 100 menos 0 dá 100. Ficou dessa forma. O que eu posso fazer para simplificar esses números? Ou seja, deixar esses números menores. Não ficar 70 e 100, eu vou cortar um zero de cada um. Vai ficar simplesmente 7 e 10. Ok? Para ficar números menores na hora que eu for calcular. E agora a gente vai partir para a situação que a gente tinha. A gente sabe lá na questão que a temperatura em Celsius é de 50 graus. A questão pergunta qual o valor na escala x corresponde a 50 graus. Então nós vamos pegar a equação que a gente acabou de criar e substituir o TC por 50, que vai ficar dessa forma. Os outros valores não mudam nada, só que eu tiro o TC e coloco aqui o 50, ok? E aqui a gente tem uma equação de primeiro grau fracionária, onde a gente tem uma igualdade de fração, e sempre que houver igualdade de fração, a gente usa como se fosse uma regra de 3. O que é isso? Multiplicando de cima da primeira equação com o de baixo, e o de baixo da primeira equação com o de cima da segunda. Fica dessa forma. X menos 10 vezes 10 e 7 vezes 50, ok? Então, fazendo aqui a multiplicação, x vezes 10 dá 100, dá 10x, e 10 vezes 10 dá 100, assim como 50 vezes 7 dá 350. Agora a gente tem uma equação simples, onde a gente joga a letra para um lado e número para o outro. Como a única letra que existe aqui é o x, ela vai continuar no primeiro membro, e eu vou jogar esse menos 100 para o segundo membro. Como ele muda de lado, muda também de sinal. Então, 10x igual a 350 mais 100, ok? 350 mais 100 dá 450. Esse 10 que está junto de x passa para o outro lado, ele passa dividindo. Então, 450 dividido por 10 é exatamente 45 graus x. Ou seja, 50 graus na escala Celsius corresponde a 45 graus na escala x. Para ficar mais claro, vamos fazer aqui um outro exemplo. A antiga escala de Réaumur, hoje em desuso, adotava os pontos fixos fundamentais, os valores de 0 graus R e 80 graus R. Esse R é de Réaumur. Ok? Então, esses pontos fixos é o ponto de fusão, que é de 0, e o ponto de ebulição. A. Construa a relação entre a escala de Réaumur e a escala Celsius. E B. Calcule o valor correspondente a 50 graus Celsius na escala de Réaumur. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no exemplo anterior. Certo? Não está aqui na animação, aparecendo letra por letra, mas a gente já vou tentar explicar aqui melhor. O que nós sabemos? Que os pontos fixos, ou seja, o ponto de x1 na de Réaumur é 0 e o ponto de x2 é 80, enquanto a de Celsius é 0 e 100. Então, onde tiver x1 eu coloco 0 e onde tiver x2 eu coloco 80, ok? Esse TR aqui está sendo para representar a temperatura de Réaumur, ou seja, temperatura na escala de Réaumur.
ok? A escala que foi dita na questão. E esse TC usando aqui para representar a temperatura na escala Celsius, ok? Então, como os pontos fixos da escala Celsius é 0 e 100, o Y1 vai ser 0, onde tiver Y1 eu coloco 0, e onde tiver Y2 eu coloco 100, como foi feito aqui. Próximo passo é subtrair esses valores. 80 menos 0 que dá 80, 100 menos 0 que dá 100. E TR menos 0 dá TR, TC menos 0, fica só o TC. Então é um exemplo bem mais simples. Eu posso simplificar também esses valores, esses números aqui, como são grandes, eu posso deixar números menores. Como é que eu faço isso? Primeiro passo, eu cancelo um zero de cada um, eu corto um zero de cada um. Eu tirei um zero do 80 e tiro um zero do 100, então fica 8 e 10. E como os dois são pares, eu posso também reduzir os dois pela metade. Como assim? Eu posso reduzir 80 pela metade, 8 pela metade, que 8 a metade de 8 é 4, e a metade de 10 é 5. Então eu fico aqui com TR sobre 4 igual a TC sobre 5. Então essa é a relação entre as duas escalas, a escala de Raoult e a escala de Celsius. Então a temperatura em Raoult é sobre 4, é proporcional a 4, então enquanto a escala de Celsius é proporcional a 5. Então essa é a relação entre essas duas. No item B da questão, ela pergunta a relação entre a escala de o valor equivalente da escala em Raoult, que equivale a 50 graus Celsius. Então, nós vamos repetir aqui a equação que a gente acabou de criar, só que no lugar do TC vai ser 50. Esse 50, lembrando que esse 50 foi o valor dito lá na questão, ok? Então, eu vou fazer aqui meios pelos extremos. TR vezes 5 dá 5TR e 4 vezes 50 dá 200. TR igual a 200 sobre 5. Esse 5 está multiplicando, passa dividindo. Então, 200 dividido por 5 é igual a 40 graus Raoult. Então, esse 40 graus Raoult corresponde a 50 graus na escala Celsius, ok? Então, continuando aqui, era previsto para a aula de hoje continuar falando de escala termométrica, mas falando da diferença entre temperaturas. E é muito comum na física aparecer diferenças, ou seja, variação de temperatura, ok? Eu não vou ler todo esse textinho, vocês conseguem ler aí passo a passo. Mas o textinho conta aqui um detalhe. Um determinado corpo tem sua variação de temperatura elevada de 10 graus para 60. Então, de 10 para 60, a diferença entre a temperatura e outra é de 50 graus. Ok? Ou seja, esse aumento de temperatura na escala Celsius é de 50 graus, porque 60 menos 10 é igual a 50. Se fosse nas outras escalas, digamos, essa variação na escala Kelvin, como a escala Celsius e a escala Kelvin possuem intervalos a cada 100, o que é isso? A escala Celsius vai de 0, tem o primeiro ponto fixo em 0 e o segundo em 100, e a escala de Kelvin tem o primeiro ponto em 273 e o segundo ponto fixo em 373. Ou seja, eles têm a mesma variação, de 0 para 100, de 273 a 373 também é uma variação de 100. Então, a variação na escala de Kelvin vai ser a mesma variação de temperatura na escala de Kelvin, ou seja, se aumentou 50 graus na escala Celsius, também vai aumentar 50 graus na escala Kelvin, ok? Se diminuiu 10 graus na escala Celsius, também vai diminuir 10 graus na escala Kelvin. Ela tem a mesma forma de variação. Só que a escala Fahrenheit é diferente, pois quem não lembra, ela possui intervalos de 32 graus a 212 graus, ou seja, uma variação aí de 180. Enquanto as outras duas escalas,
tem um intervalo de 100, ou seja, tem 100 intervalos iguais. A escala Fahrenheit possui 180 intervalos, ok? De modo que ela não pode ter a mesma variação. Se eu aumentar 50 graus na escala Celsius, eu vou aumentar um valor diferente na escala Fahrenheit, certo? Então, se eu fizer a transformação de temperaturas, usando aquele joguinho, aquela formulazinha que a gente já viu, então nós vamos encontrar que o valor de 10 graus é igual a 50 Fahrenheit e o valor correspondente a 60 graus Celsius equivale a 140 graus Fahrenheit. O que acontece? Como a de Celsius subiu de 10 para 60, ou seja, aumentou 50 graus, a de Fahrenheit aumentou de 50 para 140, ou seja, aumentou 90 graus, ok? Então a gente diz aí com isso que a variação de temperatura, a diferença de duas temperaturas na escala Celsius é proporcional a 5, enquanto a variação de temperatura na escala Fahrenheit é proporcional a 9. E a variação de temperatura, a diferença de duas temperaturas na escala Kelvin, também é proporcional a 5. Para ficar mais claro o entendimento, eu vou fazer aqui um exemplo bem simples de como seria essa variação. Nos desertos, entre os dias e as noites, a amplitude térmica oscila de 40 graus. A amplitude térmica é a diferença entre a maior temperatura que é encontrada no deserto e a menor temperatura. Ok? Então, a maior temperatura no dia é um valor X, que eu não sei qual é, e a menor temperatura durante a noite é outro valor que eu não sei qual é, mas sei que a temperatura maior menos a temperatura menor é de essa diferença é de 40 graus Celsius. Na escala absoluta, essa oscilação corresponde a que valor? E na escala Fahrenheit? Então, quero saber quanto vale essa diferença de temperatura na escala Kelvin, que é a escala absoluta, e quanto vale essa diferença de temperatura na escala Fahrenheit. O que acontece? Tanto a escala Kelvin como a escala Celsius, ela tem intervalos de 100, ou seja, ela é dividida em 100 intervalos iguais, ou seja, a variação de temperatura de uma escala é a mesma variação de temperatura na outra escala. Ou seja, na escala Kelvin também vai ser a mesma variação de temperatura, ou seja, vai ser o mesmo 40 graus, ok? Só que na escala Fahrenheit é diferente. Enquanto a escala de Celsius é proporcional a 5, aumenta em 5 em 5, a de Fahrenheit aumenta de 9 em 9. O que acontece é que eu tenho uma regra de 3 para me fazer, certo? Então, esse 40 é proporcional a 5, enquanto esse TF, que eu não sei quanto vale, eu preciso descobrir, é proporcional a 9. Fazendo aqui a regra de 3, 5 vezes TF é 5TF, enquanto 40 vezes 9 dá 360. Passando esse 5 dividindo, ou seja, 360 dividido por 5 é 72 graus Fahrenheit. Ou seja, enquanto a variação de temperatura máxima e mínima é de 50 graus Celsius, essa mesma variação na escala Fahrenheit vai ser de 72 graus. Ok? Pessoal, espero que todo mundo tenha entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar aí que eu estou à disposição. E a partir de amanhã eu vou deixar uma atividade disponível no aluno online para vocês resolverem. É uma atividade de poucas questões, uma ou duas questões, ok? Até mais, um abraço.